Existe um certo tipo de homem dotado de uma visão que escapa à maioria. Ele vê para além da superfície, por trás dos sorrisos, através das palavras cuidadosamente escolhidas por mulheres que, aos olhos dos cegos, parecem angelicais e devotas. Freud acreditava que essa capacidade de perfurar as aparências é perigosa, porque uma vez que se enxergam os motivos inconscientes por trás do comportamento, é impossível regressar à inocência. O amor já não pode ser simples. O afeto já não pode ser visto como genuíno à primeira vista, e o mundo irá puni-lo por perceber. Freud escreveu uma vez que os seres humanos não são senhores em sua própria casa. Com isto, ele queria dizer que muito do que fazemos, mesmo no amor, é impulsionado por forças inconscientes que nos recusamos a reconhecer. E quando um homem se atreve a notar essas forças nas mulheres, quando ele vê a manipulação embutida no afeto, a inveja sob a admiração, o ressentimento disfarçado de lealdade, ele torna-se um homem à parte, pois violou o pacto silencioso da sociedade, o de que nunca devemos nomear o que se esconde sob o desejo. Considere o homem casado, que finalmente percebe que o afeto de sua esposa só surge quando ele se submete à vontade dela. Ele vê que a sua raiva não é justa, mas estratégica, que o seu afastamento é menos sobre mágoa e mais sobre controlo. A maioria dos homens desculparia este comportamento, dizendo a si mesmos: ela é emotiva, ela ama-me demasiado. Mas o homem que vê mais fundo reconhece o princípio de Freud em ação, a repressão. O que ela nega em si mesma, a sua fome de domínio, o seu ressentimento pela independência dele, retorna como manipulação. Ela não consegue admiti-lo abertamente. Então, disfarça-o, encobre-o na linguagem do amor. E agora, o homem perspicaz encontra-se num lugar solitário. Se ele aponta o que vê, é acusado de crueldade. Se permanece em silêncio, é escravizado. Freud argumentava que toda a relação é assombrada pela transferência, a projeção de conflitos antigos e não resolvidos sobre o parceiro. Uma mulher manipuladora muitas vezes transfere a sua guerra inacabada com o pai, a sua rivalidade oculta com a mãe, as suas feridas de negligência não curadas para o homem que a ama. Para o marido cego, estas projeções são invisíveis. Ele interpreta-as como manias, humores ou o mistério da feminilidade. Mas o homem que vê o que os outros não veem, reconhece que não está apenas a lidar com a sua esposa, estás a lutar contra os fantasmas do passado dela. E é aqui que o perigo se agudiza, no momento em que se percebe que a pessoa amada não está inteiramente presente consigo, mas a repetir guiões inconscientes, é impossível olhá-la da mesma forma. E, no entanto, Freud diria que esta clareza é simultaneamente uma maldição e uma libertação. A maldição, porque as mulheres que manipulam inconscientemente não conseguem perdoar o homem que as desmascara. A sua própria consciência ameaça a ilusão que elas precisam de manter. Mas também uma libertação, porque o homem que vê ganha a oportunidade de sair do ciclo. Ele já não é uma marioneta dançando ao sabor de fios invisíveis. Ele começa a escolher, começa a resistir, começa a recuperar o eu que as relações tantas vezes devoram. Mas é aqui que o paradoxo se revela. A maioria dos homens não quer ver, preferem um narcótico da ilusão, o conforto de acreditar que a devoção é pura e o afeto é incondicional. O homem que vê o que os outros não veem perde esse conforto para sempre. Ele não consegue acreditar como eles, não consegue venerar cegamente, não consegue submeter-se sem desconfiança. E assim, embora se erga mais alto que os outros homens, ele também caminha sozinho. Este é o perigo que Freud apontou repetidamente. A clareza sobre o inconsciente isola-nos, porque o mundo depende de mentiras para continuar a funcionar.
Freud acreditava que as pessoas farão quase tudo para se protegerem de ver a verdade sobre os seus próprios desejos. Ele chamou a isto defesas, mecanismos que a mente usa para evitar o insuportável. E quando se trata de mulheres manipuladoras, estas defesas tornam-se armas. O homem perspicaz nota que cada acusação que ela lhe lança parece estranhamente invertida. Ele é chamado de egoísta quando deu infinitamente. É chamado de infiel quando foi leal. É chamado de controlador quando simplesmente disse não. Para o olho destreinado, isto parece confuso, até enlouquecedor. Mas Freud diria que é a projeção clássica. Ela pega no que não consegue admitir em si mesma e atira-o sobre ele. Uma mulher que manipula não se vê como manipuladora. O seu ego não suporta esse peso. Então, a sua mente inverte o guião, o que ela sente em segredo, a sua inveja, a sua falsidade, a sua sede de poder, torna-se, de repente, culpa dele. E agora ele está na defensiva, afogando-se em explicações, tentando provar a sua inocência num tribunal onde o veredito foi decidido muito antes do início do julgamento. Esta é a armadilha que Freud descreveu. O inconsciente não joga limpo. Ele distorce a realidade para se proteger. E o homem que vê isto encontra-se em perigo constante, não de ser enganado, mas de ser lançado no papel de vilão por notar o engano. Freud observou uma vez que nunca estamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos. Para o homem perspicaz, isto é duplamente verdade. Ele ama, mas também vê, e o que ele vê despedaça-o. Os jogos por trás das palavras, os cálculos ocultos por trás da ternura. Ele não pode desver, mas também não pode deixar de amar. É por isso que tantos homens colapsam sob o peso de casamentos manipuladores. Eles sentem a fraude, mas reprimem a sua consciência para preservar a relação. Escolhem a cegueira em vez do confronto. A diferença é que o homem que vê recusa-se a cegar-se novamente, mesmo que isso lhe custe a paz. E aqui reside o paradoxo. A mesma clareza que o poderia salvar também o condena, porque as mulheres que manipulam inconscientemente precisam de proteger a sua máscara a todo o custo. Se ele a expõe, torna-se seu inimigo. Ela não lhe agradecerá por ver a sua sombra. Ela lutará contra ele por ousar verbalizá-la. Freud diria que este é o retorno do reprimido. A mesma verdade que ela não consegue reconhecer explode, não como confissão, mas como hostilidade. Ela não consegue integrar os seus motivos inconscientes. Então, pune o homem que os percebe. É por isso que o homem perspicaz acaba muitas vezes isolado. Os seus amigos dizem-lhe que ele é paranoico. A família dela insiste que ele é cruel. A sociedade chama-lhe amargurado. Mas, na realidade, ele está simplesmente desperto. Ele reconheceu o que Freud passou a vida a tentar provar, que por baixo de cada relação existe um campo de batalha de motivos ocultos, desejos reprimidos e lutas de poder não declaradas. Ver este campo de batalha com clareza é caminhar sozinho, mas recusar-se a vê-lo é tornar-se uma baixa, numa guerra que nunca se soube que se estava a travar. Freud acreditava que no cerne das relações humanas residem duas grandes forças: Eros, o impulso para o amor, a união e o prazer, e Thanatos, o impulso para o domínio, a destruição e o controlo. Para a maioria dos homens, uma mulher aparece apenas como Eros, a atração gentil do afeto, a promessa de calor e intimidade. Mas o homem que vê o que os outros não veem, reconhece a sombra de Thanatos escondida na sua ternura. Ele vê que nem todo o gesto de amor nasce de Eros. Alguns nascem do controlo, alguns são movidos pela inveja, alguns são estratégias para o prender, para enfraquecer a sua independência, para garantir que ele não pertence a si mesmo, mas a ela. Freud escreveu que
O narcisismo é o complemento libidinal do egoísmo, do instinto de autopreservação. Em termos mais simples, o amor torna-se facilmente egoísta. Uma mulher manipuladora ama não para dar, mas para receber, não para nutrir, mas para consumir. Ela procura um homem não como um parceiro, mas como uma extensão de si mesma, um espelho para refletir o seu valor, um servo para satisfazer as suas necessidades não ditas. O homem cego confunde isto com devoção. Ele chama a possessividade dela cuidado, ao seu ciúme, paixão, ao seu controlo, preocupação. Mas o homem que vê sabe melhor. Estes não são sinais de amor, mas sintomas de narcisismo. E, no entanto, o perigo da percepção é este. Uma vez que um homem o vê, não pode voltar à inocência de acreditar na devoção incondicional. Ele reconhece a negociação por baixo de cada palavra romântica. Ele ouve o contrato silencioso por trás de cada beijo. Ele entende, como Freud entendeu, que nunca estamos tão à mercê do sofrimento como quando amamos, porque o amor cega os homens para a economia subjacente e a manipulação prospera nessa cegueira. O homem perspicaz torna-se imune, não por rejeitar o amor, mas por despojá-lo da ilusão. Ele ainda sente desejo, mas não confunde desejo com destino. Ele ainda valoriza o afeto, mas reconhece quando o afeto é condicional. Ele ainda valoriza o casamento, mas vê que o casamento muitas vezes funciona como uma transação em vez de uma união. Esta clareza rouba à mulher manipuladora a sua arma mais forte, a idealização dele. Sem idealização, os seus jogos são revelados pelo que são, manobras calculadas na luta pelo poder. Mas é aqui que o fardo se torna pesado. A maioria dos homens, quando confrontada com a manipulação, prefere a negação. Dizem a si mesmos, ela é apenas emotiva, ela tem boas intenções, todas as mulheres são assim. Eles trocam a sua liberdade pelo conforto da ilusão. O homem que vê o que os outros não veem, não consegue fazer isto. A sua visão torna-o inquieto. Ele sente os fios nas suas costas, mesmo quando finge que não estão lá, e por isso é confrontado com uma escolha terrível: silêncio e escravidão, ou clareza e conflito. Nenhum dos caminhos é fácil. Um destrói a sua dignidade, o outro isola-o. Este é o perigo que Freud revelou. Se não se vê o padrão inconsciente, está-se condenado a viver dentro dele. A mulher manipuladora irá repetir as suas feridas não resolvidas vezes sem conta, arrastando o seu parceiro para papéis que ele nunca escolheu. Um dia, ele é o pai que abandona. No dia seguinte, ele é a mãe rival. A seguir, ele é o traidor, o vilão, o amante ingrato. E não importa como ele se comporte, a história termina sempre da mesma forma, com a sua raiva, o seu controlo, a sua desilusão. Freud chamou a isto o retorno do reprimido. O que ela se recusa a confrontar em si mesma regressa sempre, disfarçado de culpa dele. O homem perspicaz, no entanto, reconhece a armadilha. Ele recusa-se a ser escalado para o seu teatro infindável. Ele não representará o papel de pai, rival ou vilão. Ele sabe que submeter-se é perder-se a si mesmo. Mas este é o custo. Uma vez que se recusa ao papel, quebra-se o guião. E quando se quebra o guião, torna-se o seu inimigo, porque a compulsão à repetição não procura resolução, procura familiaridade. Ela sente-se mais confortável a repetir a dor do que a confrontar a verdade. E o homem, e o homem que perturba este ciclo ameaça o seu equilíbrio inconsciente. Freud escreveu uma vez que a compulsão de repetir substitui o impulso de recordar. Por outras palavras, as pessoas repetem o que não conseguem admitir. A mulher manipuladora repete não porque quer, mas porque não consegue enfrentar as suas feridas. E o homem perspicaz que vê isto
tem de enfrentar uma escolha: fico e torno-me a sua experiência inconsciente, ou saio e reclamo a minha liberdade. Ambas as escolhas são dolorosas. Uma custa-lhe a sua individualidade, a outra custa-lhe a ilusão do amor. É por isso que o perigo de ver o que os outros homens não veem não é simplesmente sobre evitar a manipulação. É sobre reconhecer que muitas relações são assombradas pelo passado e que o próprio amor é muitas vezes um disfarce para feridas não resolvidas. O homem que vê tem de decidir se será consumido por estes fantasmas ou se viverá à parte deles. E uma vez que ele escolhe a liberdade, descobre algo que Freud sugeriu, mas poucos homens se atrevem a abraçar, que a solidão, embora pesada, é muito mais leve do que a escravidão ao guião inconsciente de outra pessoa. Freud argumentava que a própria estrutura da sociedade depende de ilusões. A civilização sobrevive não porque as pessoas são honestas consigo mesmas, mas porque concordam em ignorar os instintos brutos que as movem. Ele descreveu isto como o preço de vivermos juntos. Os homens suprimem os seus instintos, as mulheres encobrem os seus desejos, e ambos fingem que existe harmonia, onde, na verdade, a tensão nunca desaparece. Em nenhum lugar esta tensão é mais acentuada do que nas relações. A sociedade recompensa os homens que alinham com as ilusões, homens que toleram a manipulação, que usam a máscara do marido obediente, que sacrificam a sua individualidade para manter intacta a imagem da família. O homem que vê o que os outros não veem é perigoso, porque se recusa a sustentar a ilusão. Ele nota que o seu casamento é menos sobre amor e mais sobre negociação. Ele vê que a lealdade da sua esposa está ligada a recursos, estatuto ou controlo. Ele reconhece que o afeto dela pode desaparecer no momento em que a sua utilidade se desvanece. E quando ele verbaliza esta verdade, não está apenas a expor a sua esposa, está a expor a mentira coletiva que a sociedade quer que todos os homens acreditem, que a devoção é incondicional, que os votos apagam os instintos, que a manipulação não existe dentro de casa. A civilização não recompensa esta clareza. Pelo contrário, pune-a. O homem perspicaz é rotulado de cínico, tóxico, até mesmo cruel. Os amigos dir-lhe-ão: todos os casamentos têm problemas. Tens apenas de ceder. A família insistirá. Devias fazê-la feliz. Esse é o teu dever. Mesmo as instituições religiosas e culturais, que dependem fortemente do sacrifício masculino, condená-lo-ão por questionar a santidade do que ele claramente vê como um contrato inconsciente. Ele torna-se o bode expiatório, não porque está errado, mas porque se recusa a fingir-se de cego. Freud acreditava que isto era inevitável. A repressão é a cola da cultura. Se as pessoas enfrentassem verdadeiramente os seus instintos, inveja, luxúria, ganância, domínio, a ordem social colapsaria. Assim, a sociedade prospera com máscaras, e o homem que vê por trás das máscaras torna-se uma ameaça, não apenas para a sua esposa, mas para toda a estrutura que depende do seu silêncio. É por isso que os homens perspicazes acabam tantas vezes isolados. Os seus casamentos desmoronam, as suas comunidades viram-se contra eles, e a sua clareza é confundida com amargura. Na realidade, eles estão simplesmente a carregar um fardo que a maioria dos homens nunca toca. O conhecimento de que o amor, tal como é vivido em sociedade, muitas vezes disfarça jogos de poder inconscientes. E, no entanto, há poder neste exílio. O homem que se recusa a fingir ganha algo inestimável: liberdade. Ele já não está acorrentado por ilusões,
já não sacrifica a sua missão para manter as aparências. Ele começa a viver pelos seus próprios instintos, em vez das expectativas que lhe são impostas. Esta liberdade, contudo, é cara. Ele pode caminhar sozinho, pode ser incompreendido, mas a sua solidão não é vazio, é soberania. Pois o perigo de ver o que os outros homens não veem é também a sua dádiva. Troca-se o conforto da ilusão pela força da realidade, e a realidade, embora fria, é muito menos cruel do que a prisão da manipulação inconsciente. Freud acreditava que o que as pessoas reprimem não desaparece, retorna de formas disfarçadas, sonhos, lapsos de linguagem, comportamentos estranhos que traem desejos ocultos. Nas relações, a repressão manifesta-se mais claramente na manipulação. Uma mulher que não consegue admitir a sua fome de controlo irá disfarçá-la de amor. Ela dirá: "Eu só quero o que é melhor para nós", quando, na verdade, quer o que é melhor para o seu domínio. Ela encobrirá o ciúme na linguagem da devoção, dizendo: "Eu só ajo assim porque me importo muito". Para o homem cego, estas palavras soam como paixão, mas o homem que vê, para além do disfarce, reconhece a verdade. A repressão está ao falar através dela, e a manipulação é a sua arma. O perigo não é simplesmente que ela o engane, é que ela se engana a si mesma. Freud ensinou que as pessoas são mestres do auto-engano. Uma mulher manipuladora muitas vezes acredita verdadeiramente que as suas táticas são justificadas. Ela não consegue ver que a sua raiva súbita, os seus silêncios frios ou as suas chantagens emocionais são formas de controlo. Ela convence-se de que está a agir por amor, e por isso, quando o homem perspicaz se recusa a ceder, ela sente-se traída. Na mente dela, ela é a parceira devota. Na visão dele, ela é a controladora. Este choque é explosivo, pois ameaça o frágil equilíbrio da sua autoimagem. E é aqui que entra a chantagem emocional. A maioria dos homens, aterrorizada com o conflito, rende-se para evitar ser rotulada de insensível. Cedem quando ela chora, obedecem quando ela se afasta, desistem quando ela acusa. Freud poderia ter chamado a isto a vitória do inconsciente. Os seus desejos reprimidos a sobreporem-se à vontade dele. Mas o homem que vê o que os outros não veem não pode ser tão facilmente manipulado. Ele sabe que as lágrimas nem sempre são verdade, que o silêncio nem sempre é mágoa, que as acusações são muitas vezes projeções. Ele começa a separar o sinal do ruído, o instinto do disfarce, e uma vez que o faz, a coleira emocional quebra-se. Isto é o que o torna verdadeiramente perigoso. O maior poder de uma mulher manipuladora é a sua capacidade de desencadear culpa e medo. Mas um homem que vê através destes gatilhos, que entende que são táticas em vez de verdade, não pode ser controlado. Ele pode ainda amá-la, mas não será abalado pelas suas tempestades. Ele pode ainda cuidar dela, mas não sacrificará a sua dignidade para manter o conforto dela. A sua força reside na sua recusa em ser chantageado pelos jogos inconscientes dela. No entanto, o preço desta clareza é alto. Uma mulher que prospera na manipulação não consegue tolerar um homem imune a ela. A sua resistência expõe as suas táticas não apenas a ele, mas a si mesma. Ela não pode viver na negação quando cada manobra falha, quando cada acusação ricocheteia, quando cada arma emocional se revela inútil, e então ela recorre à sua estratégia final, a condenação. Ela chamar-lhe-te a frio, insensível, distante, dirá aos outros que ele é cruel. Mas isto não é crueldade, é soberania. Ele escolheu a realidade em vez da ilusão, a liberdade em vez da chantagem. O homem que vê o que os outros homens não veem, aprende algo que poucos se atrevem a aceitar. Amor sem liberdade não é amor.
é posse. E a posse, por mais docemente disfarçada, é sempre uma forma de escravidão. O homem perspicaz prefere estar sozinho, na verdade, a estar preso na ilusão. E nisto, diria Freud, ele finalmente se libertou da tirania do inconsciente. Freud acreditava que muito do amor adulto é assombrado pelo drama da infância. Ele se desfiaiu no que chamou de complexo de Édipo, o emaranhado inacabado de desejo, rivalidade e dependência dentro da família. E é aqui que as mulheres manipuladoras muitas vezes obtêm o seu poder oculto. Muitos homens não se apercebem, mas entram nas relações carregando a sua fome, não resolvida por aprovação materna. A esposa ou namorada assume então, sem esforço, o papel da mãe que ele ainda anseia por agradar. Ela pode não o dizer abertamente, mas o seu comportamento reflete-o, recompensa a obediência com afeto, pune a independência com afastamento, envergonha-o quando ele não se submete às suas regras. O homem cego não questiona esta dinâmica. Para ele parece familiar, até natural. Ele pensa que sacrificar a sua vontade é prova de amor. Ele chama-lhe ser um bom marido ou um parceiro responsável. Mas o homem que vê o que os outros não veem reconhece a amnésia armadilha. Ele não se está a se relacionar com ela como um igual. Está aí a reencenar a submissão infantil. Freud insistia que o que permanece por resolver na família é repetido na vida adulta, e assim a mulher manipuladora torna-se a mãe que ele nunca conseguiu satisfazer, e ele torna-se a criança que nunca consegue realmente crescer. É por isso que tantos casamentos colapsam sob um peso invisível. Não são parcerias, são reencenações. Uma mulher exige, repreende, retém, tal como um pai ou uma mãe faria. O homem pede desculpa, cede, compensa em excesso, tal como um rapaz faria. Para quem vê de fora, parece um atrito normal, mas o homem perspicaz nota o desequilíbrio. Ele vê que o que está a ser representado não é amor, mas um jogo de poder inconsciente enraizado em feridas antigas. E uma vez que ele o nomeia, tudo muda. Uma mulher manipuladora não suporta ser vista desta forma. Se ele diz: "Tratas-me como uma criança, não como um parceiro", ele não está apenas a confrontar o seu comportamento, está a arrastar a sombra dela para a luz. Ela é forçada a encarar a possibilidade de que a sua necessidade de controlo não tem nada a ver com amor e tudo a ver com as suas próprias dinâmicas não resolvidas. E a maioria das mulheres não enfrentará isto. Preferirão apertar o controlo, insistindo que ele é ingrato, irresponsável, imaturo. Ela intensifica o papel maternal, pois é a forma de o manter pequeno. Mas o homem que vê recusa-se a permanecer pequeno. Ele sabe que a nenhuma mulher, por mais bela ou amorosa que pareça, deve ser permitido substituir a sua própria autoridade interior. Ele não é um menino à procura de uma mãe, é um homem à procura de uma parceira. É aqui que a percepção o salva. Ele começa a retirar a sua dependência, reivindicando a sua independência de pensamento e de vontade. E quando o faz, o controle dela enfraquece. A sua raiva torna-se mais aguda, as suas táticas mais desesperadas, mas não conseguem dobrá-lo, pois, uma vez que um homem reconhece que está a ser tratado como filho em vez de amado, a ilusão dissolve-se, e é aqui que o perigo se torna mais profundo. A maioria dos homens prefere permanecer cega a admitir esta verdade. Temem a solidão, que advém de se afirmarem como homens em vez de meninos. Temem mais perder o conforto do que perder a liberdade. Mas o homem perspicaz aceita que o verdadeiro amor não pode existir onde a dependência infantil persiste. Freud acreditava que a maturidade começa quando um homem finalmente se separa do vínculo parental. E, nos relacionamentos, isso significa
recusar-se a deixar que qualquer mulher o manipule para ser o seu filho. Só então ele pode afirmar-se como homem, por direito próprio, igual, soberano, intocável. Freud ensinou que o desejo raramente é puro. O que apresentamos como amor está muitas vezes impregnado de ressentimentos ocultos, rivalidades e impulsos reprimidos. Uma mulher manipuladora não quer simplesmente afeto, ela quer controle sobre como, quando e em que medida esse afeto é dado. E quando um homem resiste a esse controlo, ela não sente apenas desapontamento, mas uma ameaça. A recusa dele desperta o que Freud descreveu como o retorno do reprimido, a hostilidade oculta que ela nutre pela independência masculina. É por isso que um homem que não cede se torna alvo de punições subtis. Ela retém o afeto, cria tensão em casa, espalha meias-verdades a outros para o pintar como frio ou desamoroso. Para o homem cego, este tratamento parece insuportável. Os seus instintos de apaziguar são ativados e ele rende-se apenas para restaurar a paz. Mas o homem perspicaz reconhece a verdade mais profunda. Esta punição não é sobre justiça, é sobre controlo. A raiva dela não é prova da culpa dele, é prova do medo dela de não o conseguir dobrar. Freud descreveu o amor e o ódio como vizinhos próximos, muitas vezes entrelaçados. A mesma mulher que se agarra à força de um homem também a ressente. Ela admira a sua independência, mas deseja dominá-la. Quando não consegue, a hostilidade emerge. Para a maioria dos homens, esta hostilidade é confusa. Questionam-se como é que a devoção e a crueldade podem coexistir na mesma pessoa. Mas o homem que vê compreende que a repressão é sempre instável. O que não pode ser admitido diretamente manifesta-se indiretamente, muitas vezes em agressão contra os mais próximos. E nos relacionamentos, quanto mais próximo se está, mais se torna alvo de uma raiva não reconhecida. O perigo aqui é profundo. Muitos homens, cansados da hostilidade, submetem-se. Aprendem a ficar calados, a concordar sem protestar, a trocar a liberdade pela calma. Pensam que escolheram a paz, mas Freud argumentaria que simplesmente escolheram a sua própria repressão. Eles reprimem a sua raiva, os seus instintos, a sua individualidade, e essa repressão consome-os até que nada reste. É por isso que tantos maridos parecem sem vida, por isso que tantos homens se tornam vazios nos casamentos. Foram punidos até ao silêncio, e nesse silêncio perdem-se a si mesmos. O homem perspicaz, no entanto, não quebra sob a punição. Ele permite que a hostilidade dela se revele, sem cair no medo ou na culpa. Ele vê as punições dela pelo que são, uma tentativa desesperada de recuperar o controlo. E em vez de encolher, ele torna-se mais forte. A sua recusa em ceder torna-se o crisol, onde a sua independência se forja. Os mesmos ataques destinados a enfraquecê-lo tornam-se a prova da sua liberdade. Ele aprende com o tempo que a punição não é o fim do amor, mas o seu teste. Se o afeto morre porque ele se manteve firme, então nunca foi amor. Foi posse disfarçada de devoção. E aqui reside o paradoxo que Freud teria apreciado. O homem que resiste ao controlo pode perder muitas mulheres, mas ganha-se a si mesmo. E ao ganhar-se a si mesmo, torna-se o tipo de homem que nunca mais poderá ser escravizado pela culpa, pela chantagem ou por jogos inconscientes. Torna-se intocável, não porque as mulheres deixem de tentar manipular, mas porque ele já não participa no guião. A sua recusa é a sua libertação. Freud descreveu frequentemente o que acontece quando a autoimagem, cuidadosamente construída, de uma pessoa é estilhaçada. Ele chamou-lhe ferida narcísica, uma ferida no ego tão profunda que provoca raiva, negação ou colapso.
Para a mulher manipuladora, nada inflige esta ferida mais do que um homem que vê através dela. Enquanto ele permanece ser cego, ela prospera. Ela controla o guião, dita o ritmo da relação e mantém a sua ilusão de pureza. Mas no momento em que ele recusa a sua chantagem emocional, no momento em que expõe as suas táticas, a ilusão racha e a ferida atinge no seu âmago. É então que ela ataca com tudo o que tem. Pode chorar histericamente não de dor, mas do terror de perder o controle. Pode distorcer a história para amigos e familiares, pintando-se como a vítima e a ele como o agressor. Pode até sabotá-lo, financeira ou socialmente, numa tentativa de o punir pelo crime imperdoável de a ter visto. Para aqueles que não percebem como ele, ela parece injustiçada, de coração partido, até mesmo santa, mas o homem que vê reconhece o padrão. A ferida narcísica foi acionada e ela não se deterá perante nada para defender a máscara que acabou de ser arrancada. Freud explicou que o ego se defenderá com todas as armas disponíveis quando as suas ilusões são ameaçadas. Nos relacionamentos, isto significa que a mulher manipuladora não pode permitir que o seu homem lhe segure um espelho diante da sua sombra. Não é apenas desconfortável, é insuportável. E assim, ela redireciona a ferida para o exterior. A mesma clareza que poderia ter salvo a relação torna-se, na sua mente, um ataque a ser vingado. Aqui está o perigo para o homem perspicaz. Ele agora carrega uma verdade que ela não pode perdoar. Ele não pode desver as suas estratégias, não pode desconhecer os seus motivos. Ela sente isso e, como não pode apagar a sua visão, tem de o destruir. Freud observou que o amor e o ódio estão firmemente ligados, e em nenhum outro lugar isto é mais claro do que aqui. A mulher que outrora jurou devoção, agora arde em hostilidade, não porque ele a traiu, mas porque ele se recusou a permanecer cego. Para suportar esta tempestade, um homem deve ancorar-se na realidade, deve resistir à tentação de se justificar, de suplicar, de convencer os outros da sua inocência, pois uma vez que a ferida narcísica foi infligida, a razão já não a governa. Apenas o inconsciente fala, cru e defensivo. A maioria dos homens colapsa aqui, esmagada pela força da sua raiva e pelo isolamento de ser incompreendido. Mas o homem perspicaz aprende que a tempestade é a prova da sua clareza. A violência da reação dela revela a profundidade da ilusão que ele quebrou. E neste reconhecimento doloroso reside o seu poder. Se ele sobreviver à difamação, à raiva, às punições, emerge intocável. Ele sabe que não criou a sombra dela, apenas se recusou a carregá-la. Sabe que a perda da ilusão dela não é o seu fracasso, mas a sua liberdade. E embora o mundo possa ficar do lado dela, embora outros homens possam ter pena dela e desprezá-lo, ele carrega dentro de si algo muito maior do que a aprovação. Carrega a força de um homem que não pode ser enganado novamente. Freud acreditava que a liberdade não vem de escapar ao desejo, mas de o compreender. Os homens que nunca olham para além da superfície do amor permanecem cativos do que ele chamou de compulsão do inconsciente. Casam-se cegamente, servem lealmente e sofrem em silêncio, sem nunca perceberem que não são livres, mas sim presos por ilusões. O homem que vê o que os outros não veem, no entanto, cruzou o limiar, pagou o preço da percepção, suportou a projeção, a punição e até a fúria da ferida narcísica. No entanto, se ele sobreviver, algo notável acontece. Ele já não é dominado pela manipulação das mulheres, nem pela sua própria necessidade inconsciente de ser enganado. É aqui que o perigo se torna a transformação. O homem perspicaz aprende que as relações devem ser escolhidas, não suportadas. Ele já não se deixa enganar pela beleza, influenciar por lágrimas ou escravizar pela culpa.
Ele ouve o que Freud chamou a voz do inconsciente em cada interação e, em vez de fugir dela, reconhece-a. Quando uma mulher tenta prendê-lo com o silêncio, ele dá-lhe um nome. Quando ela projeta a sua sombra sobre ele, ele reconhece-a. Quando ela o pune pela sua independência, ele vê o medo por baixo dela. E ao ver, recusa-se a render. Esta recusa não é crueldade, é clareza. O homem que vê compreende que o verdadeiro amor não pode ser construído sobre repressão, manipulação ou ilusão. Deve ser construído sobre a liberdade, e a liberdade significa que ele não abdicará da sua individualidade para preservar uma máscara, não abandonará a sua missão para apaziguar os humores dela, não se dissolverá nos dramas inconscientes dela apenas para evitar o conflito. Ele permanece ele mesmo, íntegro e soberano, mesmo no amor. Freud insistia que a tarefa da maturidade é viver sem ilusões, aceitar a realidade da natureza humana em toda a sua complexidade. Para o homem perspicaz, isto significa ver as mulheres como elas são, capazes de amor, mas também de manipulação, capazes de ternura, mas também de controlo. Ele não precisa de as demonizar, nem de as adorar. Ele aceita o paradoxo. Ele vê ambos os lados e, nessa aceitação, encontra o equilíbrio. O perigo de ver o que os outros homens James não veem é que se perdem os confortos fáceis da ilusão. Deixareis de acreditar na devoção incondicional ou no romance de conto de fadas. Reconhecerás os jogos de poder, as projeções, as manipulações, e por um tempo isto parecerá um exílio. Podes ficar sozinho, incompreendido por homens que preferem a cegueira, condenado por mulheres que não conseguem perdoar a tua visão. Mas a longo prazo, ganhas algo muito maior do que a aceitação. Ganhas a ti mesmo. Freud sugeriu uma vez que o objetivo da psicanálise era substituir a miséria neurótica pela infelicidade comum. Para o homem perspicaz, o paralelo é este. Trocas o falso conforto da manipulação pela realidade mais dura, mas mais limpa, da liberdade. Podes perder ilusões, mas ganhas soberania. E nessa soberania, descobres que as relações já não são prisões em que tropeças cegamente. São escolhas que fazes de olhos abertos, escolhas que honram a tua independência em vez de a apagarem. E essa é a verdade final. O perigo de ver é real, mas a recompensa também o é. Os homens que se recusam a ver serão drenados, usados e quebrados, chamando a isso destino. O homem que vê trilhará um caminho mais difícil, mas o trilhará livre. Deixará de ser dominado pelo inconsciente dos outros ou pelas ilusões do seu próprio. Ele erguer-se-á como o que Freud poderia ter chamado o tipo mais raro de homem, aquele que está desperto no amor e, portanto, livre das suas correntes. Lembre-se de apoiar o canal. O link está na descrição.